Senhoras e senhores, boa tarde. Para iniciar o painel, varas colegiadas especializadas em organizações criminosas e lavagem de dinheiro são convidados a compor a mesa como coordenadora, Sua Excelência a Senhora Conselheira Maria Tereza Willy Gomes, do Conselho Nacional de Justiça, e como painelistas, Suas Excelências os Senhores Desembargador César Mec Morales, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a doutora Adriana Cruz, juíza federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, e a doutora Raquel Fernandes Perrini, juíza federal do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Tem a palavra a conselheira Maria Tereza Willy Gomes. Com enorme satisfação que damos início aos trabalhos deste painel no Seminário Políticas Judiciárias e Segurança Pública. Tenho a satisfação de apresentar o Dr. César Mec Morales, a doutora Adriana Alves dos Santos Cruz e a doutora Raquel Fernandes Perrini. Este painel, ele trata das varas colegiadas especializadas em organizações criminosas e lavagem de dinheiro. Nós estamos com o nosso tempo um pouco apertado, então, sem maiores delongas, nós daremos início à fala. Consulto os eminentes palestrantes se tem alguma ordem em relação à preferência, ou se seguimos... Pela programação, foi na minha primeira. Pois não. Então, vamos seguir aqui a ordem da programação, dando a palavra ao eminente desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, magistrado instrutor no Supremo Tribunal Federal e também presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, mestre e doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, atualmente integrando também o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, a quem tenho a honra de não apenas apresentar, mas também registrar a minha satisfação pessoal de ter testemunhado o brilhante trabalho que desenvolveu e vem desenvolvendo perante o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Meus parabéns. Bem-vindo. É sua palavra. Muito obrigado à conselheira, eminente conselheira Maria Tereza Willy Gomes, que foi, para minha honra, minha colega no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Boa tarde a todos. Saúdo a doutora Adriana Cruz, a doutora Raquel Perrini, companheiras aqui deste painel. Procurarei ser bastante breve, dada a urgência do tempo já salientada. O tema de hoje é a questão dos juízos colegiados. Muito feliz essa escolha, e embora esse já seja um assunto bastante conhecido e bastante debatido entre juízes e membros do Ministério Público, pessoas que atuam no fórum, eu vejo que este seminário parece que foi muito bem divulgado. Aliás, aqui já deixo meus cumprimentos à comissão organizadora. Despertou grande interesse. Eu vejo que aqui há profissionais de todas as áreas do direito. Então, há algumas considerações que eu vou fazer para apresentar esse tema, apresentar essa circunstância dos juízos colegiados, acho que serão do interesse geral. Recente pesquisa feita pela Associação dos Magistrados Brasileiros, ao longo do ano de 2018, os resultados foram tornados públicos no mês de novembro, a pesquisa chamada Quem Somos? A Magistratura que Queremos, que entrevistou
solicitou respostas a diversas questões, dezenas de questões, por cerca de 13 mil juízes, de todas as instâncias, todos os ramos da justiça brasileira. Essa pesquisa apresentou, na questão 45, uma indagação aos juízes de quais as medidas que eles consideravam mais relevantes no aspecto da segurança própria, da segurança dos magistrados. Eu já vou começar por aí para salientar a importância do tema. Foram sugeridas algumas situações, algumas alternativas. Quais as medidas foram colocadas? A título de exemplo, né? Escolta pessoal, blindagem de veículos oficiais, mudança na localização dos fóruns, de locais distantes para locais centrais nas comarcas, até alteração dos horários de trabalho nos fóruns. A quinta medida, que foi justamente a efetivação dos juízos colegiados para julgamentos de crimes de maior gravidade, por ampla maioria, foi considerada a medida mais importante em todos os segmentos da justiça. Era para ordenar, né, dentre essas 5 medidas, quais que cada juiz julgava mais importante. Por ampla maioria, por exemplo, na Justiça Estadual de primeira instância, isso foi considerado o tópico mais relevante por 48% dos juízes. Na Justiça Federal, por 46% dos juízes de primeira instância. Em segundo grau, a porcentagem foi maior ainda. 52% na Justiça Estadual, 50% na Justiça Federal. Índices ainda maiores foram respondidos na Justiça Trabalhista e na Justiça Militar. Pois bem, eu vou retornar um pouco. Essa faculdade já está prevista na legislação em vigor, na Lei 12.694, que prevê que o juiz criminal, seja no processo de conhecimento, seja na fase de execução, ao receber um processo, um inquérito que seja, um pedido de transferência de preso, de progressão de regime, ele poderá, é o artigo 1º da lei, ele poderá solicitar a formação de um juízo colegiado. Então, ele continua como juiz da causa, mas virão juntar-se a ele 2 juízes escolhidos por sorteio, segundo regras a serem delimitadas, regulamentadas pelo seu tribunal. A lei define que esse juízo colegiado poderá decretar medidas como prisão preventiva, conselho de liberdade provisória, sentença, incidentes de execução, né? E algumas regras básicas de procedimento, como o sigilo das votações, determinando que eventual divergência entre esses juízes não será manifestada. As decisões serão sempre comunicadas, assinadas por todos, mas sem registro de eventual divergência. Autorizando reuniões por qualquer meio, inclusive eletrônico, incentivando o uso de videoconferência para a prática de atos, inclusive para a oitiva de testemunhas, né? Essa legislação veio responder uma circunstância histórica, que para a gente melhor compreender, eu vou retroceder um pouco no tempo. Ameaças a juízes e até a consumação de homicídios contra juízes, isso é uma parte da realidade, isso sempre existiu, nunca vai se eliminar por completo, faz parte do risco da profissão e de outros profissionais da área jurídica também. Até eu fiz uma pesquisa rápida na internet e encontrei alguns dados que serão interessantes para o nosso raciocínio. O mais antigo caso de assassinato de juiz no Brasil é no final do século XVIII. Aconteceu no Ceará, em 1795. Um juiz que foi morto na sua própria residência. As circunstâncias que eu vou mencionar serão relevantes para uma comparação com o quadro atual. Nos anos 30,
eu encontrei registro do assassinato de 2 juízes. Um em São Paulo, o juiz Pacífico Oliveira Lima, que foi morto por ordem de uma fazendeira, que era parte de um processo que ele julgou. Ela não ficou satisfeita com o resultado da causa. E ainda nos anos 30, um juiz eleitoral no Rio Grande do Sul foi morto em meio a uma refrega eleitoral, que ele fez cumprir rigorosamente a lei, e isso desagradou uma parte ali dos que disputavam a eleição. Pulamos para 1963, também em São Paulo, na cidade de Mirassol, o juiz Jaime Garcia foi morto numa emboscada. Não sei as circunstâncias, não consegui descobrir as circunstâncias disso, mas provavelmente também ligado a algum processo que ele julgou. E em 1986, já chegando mais perto, um juiz de Rio Verde, em Goiás, foi morto também em sua residência. Não sei detalhes se foi um assalto, ou seja, um latrocínio. No final da década de 90 até o presente, os assassinatos de juízes, infelizmente, se tornaram mais comuns e em circunstâncias totalmente diferentes. Começo, 1999, o juiz Leopoldino Marques do Amaral, de Mato Grosso, foi sequestrado no seu estado, levado para o Paraguai e lá assassinado. Evidentemente, criminalidade transnacional. Ele havia sido sentenciado processos de traficantes internacionais. O corpo dele foi carbonizado. Evidentemente, havia aí o componente de uma organização criminosa. Em 2003, houve, infelizmente, o assassinato de 2 juízes que lidavam diretamente com organizações criminosas. Em São Paulo, o juiz Antônio Machado, de Presidente Prudente. E no Espírito Santo, o juiz Alexandre Martins. O juiz Machado, eu vou me referir especificamente ao caso dele, porque tem alguns aspectos muito importantes. O juiz Martins estava designado para uma missão especial de enfrentamento ao crime organizado, foi morto à luz do dia, numa emboscada, no meio do trânsito. Foi um episódio que justificou até a tramitação de um pedido de intervenção federal no Estado. E, em 2011, nós tivemos, infelizmente, a morte também numa emboscada, com dezenas de tiros, da juíza Patrícia Ascioli, que havia sentenciado criminosos integrantes de milícia no Rio de Janeiro. Salta aos olhos a diferença desses últimos assassinatos, né? A forma como foram executados, as vítimas visadas, todas com relação ao crime organizado. O crime organizado e as facções criminosas surgiram exatamente no meio desses 2 quadros históricos bem diferenciados. Foram nos anos 80. A primeira facção criminosa que se tem notícia, embora se saiba muito pouco a respeito dela, foram as Serpentes Negras, que foram objeto de denúncia do então juiz das execuções de São Paulo, Haroldo Pinto da Luz Sobrinho. Eu me lembro bem dessa época, eu era estudante de Direito. O juiz foi praticamente ridicularizado quando ele afirmou isso. Autoridades da época, o então secretário de Justiça, foi para dizer que isso não existia, que era uma invenção da imprensa e do juiz. Isso em 83. Parece que o juiz Haroldo já faleceu. Parece que a história mostrou que não era uma ficção, porque apenas 10 anos depois foi oficialmente fundada, nós temos quase que a ata de fundação do PCC, exatamente num presídio paulista, e que é hoje, todos sabemos, a maior organização criminosa do Brasil. E os estudiosos do tema já não têm assim, grande dúvida em apontar que as Serpentes Negras foram um embrião do PCC. Esses detalhes são importantes e eu quero citar que 10 anos depois da fundação do PCC é que ocorreu a morte do juiz Antônio Machado Dias, em Presidente Prudente.
uma circunstância muito importante, eu diria até sórdida, do assassinato dele. Ele foi morto numa emboscada ao sair do fórum à noite, dirigindo seu próprio carro. Pela rua que ele sempre passava, todos os dias, não mudava o itinerário. Na época não se sabia, a imprensa não noticiou porque não sabia. Veio à tona depois e hoje é encontrado nos livros que estudam o PCC. As autoridades penitenciárias de São Paulo interceptaram telefonemas de integrantes, ao que parece até integrantes de baixíssimo escalão do PCC, comentando que haveria em breve uma festa nos presídios. E essa informação foi, haverá uma festa? O que eles estão querendo dizer com isso? Essa interceptação foi no começo de 2003. Ninguém pensou, na ocasião, na data do dia 15 de março, que hoje nos parece de uma obviedade flagrante. Não sei se os senhores sabem, mas o PCC usa, às vezes, nas suas mensagens, o código 1533. É uma coisa até tosca. Na época, né, antes da reforma ortográfica, P era a 15ª letra do alfabeto e C a terceira. Então, 1533 era o PCC escrito em números. O juiz Antônio Machado Dias foi morto no dia 14 de março. No dia 15 de março, quando acontecia o velório, estava havendo a festa nos presídios paulistas. Infelizmente, não se tratou, na época não se cuidava de organizações criminosas com a seriedade que o tema necessita. E esses assassinatos todos de juízes levaram, aí eu entro diretamente agora na questão dos juízes colegiados. Em 2007, o Estado de Alagoas, pioneiro, editou uma lei criando uma vara especializada em criminalidade organizada. Lei que foi questionada no Supremo Tribunal Federal por aspectos assim, processuais, criação do tipo penal de organização criminosa, em respeito ao princípio da reserva legal de lei federal. Foi afastada essa tipificação da lei, que apenas remetia à Convenção de Palermo, diga-se de passagem, mas a criação da vara foi validada pelo Supremo, a DIN número 4414. Em 2006, a Associação dos Juízes Federais, numa comissão que foi relator o hoje ministro Sérgio Moro, apresentou uma sugestão à Câmara dos Deputados. Essa sugestão tornou-se um projeto de lei 2057, que redundou na lei 12.694. Como já disse, essa lei hoje permite facultativamente a criação de juízos colegiados para julgamento de qualquer incidente ligado a organizações criminosas. O que causa um certo desconforto, uma certa surpresa, é que, embora os juízes, como eu disse ao início, considerem essa a medida mais importante em sua própria defesa, e já esteja em vigor desde 2012, ela é pouquíssimo utilizada. Pouquíssima. Eu fiz uma pesquisa, evidentemente sem base científica, mas eu entrei em contato com o Ministério Público em vários estados, com presidentes de tribunais. Eu consegui descobrir que, na Justiça Federal, posso estar enganado, eu só consegui descobrir isso, quero deixar bem claro, pode ser que tenha sido utilizado em outros casos, mas só consegui identificar no presídio de Catanduvas, na fase de execução, a utilização do juízo colegiado. Também encontrei alguns casos na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, também na fase de execução, apenas para transferência de presos para presídios federais, as decisões assinadas por vários juízes. No Estado de São Paulo, embora a presidência do Tribunal de Justiça, em cumprimento da lei, tenha editado uma resolução regulamentando os juízes colegiados, não consegui encontrar nenhum caso, seja na fase de conhecimento, seja na fase de execução. E encontrei um único caso na Justiça Cearense, um caso do Tribunal do Júri, em 2015, uma denúncia oferecida contra 45 policiais militares.
houve a formação do juiz colegiado até a fase de pronúncia. Depois o processo não foi adiante por causa de recursos, etc. Ou seja, muito pouco utilizada essa faculdade. Por que isso? Vejam, há um descompasso total entre a eleição dessa faculdade como a principal medida de defesa dos magistrados e sua pouca utilização. Por que será que existe esse descompasso? Eu arrisco uma explicação, sujeita a todas as críticas possíveis, mas eu não encontrei uma resposta cabal, mas vou arriscar uma explicação. Receio de ser considerado um juiz intimidado, né, porque é parte da iniciativa do juiz. Segundo, dificuldades, talvez, na formação do colegiado. Terceiro, receio, isso é um fato que aconteceu, eu posso dizer, em São Paulo, quando se tensionou, quando se intentou formar juízes colegiados para julgamento de transferência ao RDD, houve oposição de defensores e os juízes desistiram disso por causa do receio de recursos intermináveis que iriam atrasar os processos. Já encaminho para o fim. Como enfrentar esse descompasso? Há uma proposta legislativa já em trâmite na Câmara, não é? Que é essa, vamos ver se isso vai. Esse projeto de lei, número 10.372, ele foi apresentado por um grupo de deputados que entregou em razão de uma comissão presidida pelo ministro Alexandre de Moraes. Essa comissão foi formada pelo presidente da Câmara em outubro de 2017, com a missão de propor várias medidas de enfrentamento à criminalidade organizada, tráfico de drogas e tráfico de armas. É essa proposta, para quem estava aqui ontem, a que se referiu o ministro Sérgio Moro, porque ela é bastante ampla e o primeiro artigo dela já de cara propõe uma mudança no artigo 28 do Código de Processo Penal para instituir entre nós, para crimes de menor gravidade, e aí um conceito bastante ampliado, o plea bargain. E que consta também, o ministro Sérgio Moro referiu a isso ontem, do pacote anticrime dele, né? Praticamente em termos quase idênticos. O artigo 6º desse projeto, a comissão, como eu já disse, presidida pelo ministro Alexandre, ela teve indicações de vários profissionais da área jurídica. Teve 2 representantes do Ministério Público, um federal, outro estadual, 2 advogados, um professor de Direito Penal do Largo São Francisco, uma defensora pública e eu representando o Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse ponto, que está agora no artigo 6º desse projeto, já em tramitação na Câmara, propõe uma modificação exatamente na lei que está em vigor, de faculdade dos juízes colegiados. Qual é a mudança? Basicamente, transformar essa faculdade em uma vara institucionalizada, para acabar de vez com qualquer questionamento relativo ao princípio do juiz natural. As varas serão criadas pelos tribunais e o seu modo de funcionamento será quase idêntico ao já previsto na lei em vigor. A diferença básica será essa, se for aprovada, né? O que era uma faculdade passaria a ser uma vara especializada, tal como proposto lá atrás, e que eu saiba continua em vigor, no estado de Alagoas. Essa proposta que está colocada em mesa, não é? Certamente está sujeita a muita discussão, mas é uma resposta, até agora a única, a esse clamor que foi revelado pela ampla maioria dos juízes. E eu acho que a chave daquela discrepância, daquele descompasso a que eu me referi, está justamente, finalizando, exatamente na pergunta, na alternativa que foi oferecida na pesquisa da MEB, que fala em
efetivação dos juizados colegiados, e não na sua criação, porque eles já existem. Então, traduzimos essa expressão efetivação pela criação de varas especializadas. É a proposta que eu venho trazer ao conhecimento dos colegas de mesa, aos senhores, e deixando mais espaço, por respeito ao tempo, para se houver debates ulteriores. Muito obrigado. É o tempo em que cumprimento e parabenizo a manifestação do eminente desembargador César Morales e a retrospectiva que ele faz em relação, né, a esses casos graves de violência em relação aos magistrados ao longo da história e a importância de se ter um novo marco normativo, legislativo, através de projeto de lei. Passo agora a palavra à eminente juíza federal, doutora Adriana Alves dos Santos Cruz. Ela é juíza federal titular da 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, especializada em crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro. Atuou como magistrada e instrutora no gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso. Graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela Pontifícia Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora em Direito Penal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde pesquisou a criminalidade econômica no ambiente político-partidário e seus reflexos na funcionalidade democrática. Satisfação ouvi-la. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar a mesa, na pessoa da doutora Maria Tereza. Saudar o Conselho Nacional de Justiça por essa iniciativa de inserir o Poder Judiciário na discussão da segurança pública, que é uma discussão urgente, premente, é uma demanda da sociedade brasileira, e é muito importante que o Judiciário esteja participando desse debate de forma ativa, contribuindo, né, trazendo as suas contribuições. Né. Saudar também o desembargador pelo trabalho brilhante que fizeram com o projeto, na comissão com o ministro Alexandre, saudar a doutora Raquel e a todos os presentes. Bom, o doutor Richard, quando me convidou para estar aqui, que trabalha também, né, como juiz auxiliar no CNJ, me pediu especificamente para falar sobre alguns pontos relacionados à realidade, ao dia a dia das varas especializadas em lavagem e organizações criminosas, com um enfoque especial a essa proposta de alteração na dinâmica das varas colegiadas, que, como o desembargador já colocou, já existem, enfim, já há um marco normativo disciplinando e há essa proposta de alteração. Bom, embora a proposta do PL, tanto do PL 10.372 e o 10.373, assim como também do pacote anticrime, que acaba replicando muitas das questões que já foram tratadas no projeto de lei, embora eles sejam mais abrangentes, eu vou focar a minha fala, eu vou estabelecer o recorte da minha fala com essa questão das varas colegiadas e também trazer aqui algumas considerações sobre o nosso dia a dia, sobre os problemas que nós enfrentamos e que talvez também ajudem nesse diálogo e nesse diagnóstico, né, dessa disparidade entre aquilo que, efetivamente, a legislação nos traz como ferramenta e aquilo que acaba acontecendo. Né? E aí, só para registro, talvez para o seu levantamento, realmente, eu também tenho muito pouca notícia de efetiva utilização das varas colegiadas, mas há um caso bem interessante que foi utilizado na sessão judiciária de Juiz de Fora, um caso de tráfico, um processo grande, envolvia, inclusive, autoridades públicas, e houve também o chamamento do colegiado na forma da legislação, e a magistrada ela relata realmente o quanto essa ferramenta foi importante. Então, acho que a existência da ferramenta ela é indispensável. Me parece que isso não é tão não é tão controverso no âmbito da magistratura, mas talvez a forma como se vai implementar e utilizar essa ferramenta, que eu acho que talvez seja mais o espaço de debate. Né? Como a doutora colocou na apresentação, eu sou titular de uma vara de lavagem. Lá no Rio de Janeiro, hoje, nós temos 4 varas especializadas em lavagem e crimes contra o sistema financeiro, isso na capital, né? E 5 especializadas em processar crimes praticados por organizações criminosas. A primeira vara a ser especializada foi essa, que hoje eu titularizo. Ela foi especializada em 2003. Em 2006, 4 outras varas foram especializadas em organizações criminosas. E agora, em 2012, mais uma
outra vara foi instalada também com competência para organizações criminosas. Em havendo organização criminosa com prática de lavagem, fixa-se a competência nas varas de lavagem. E nós temos uma vara, que é a 9ª vara, que é competente para a nossa execução das penas restritivas de direito, para acompanhamento e suspensão condicional do processo, também cumprimento das cartas de ordem e precatórias, e ainda também da cooperação jurídica internacional. Esse é o desenho que nós temos, e a especialização, ela tem sido uma experiência muito exitosa na nossa percepção, né? Eu trago aqui a minha experiência, mas também muito do que eu vou trazer aqui eu compartilhei com os colegas, eu busquei enfim, a percepção dos colegas da seção judiciária, e eu gostaria também de anotar que o meu olhar ele é um olhar focado na realidade da Justiça Federal e da Justiça Federal no Rio de Janeiro em particular, porque eu acho que isso é uma perspectiva que é muito importante a gente ter, né? Nós temos um país de dimensões continentais, né? A diferença das jurisdições ela altera muito o perfil dos processos. Muitas vezes, os magistrados que estão aqui presentes podem ratificar o que eu estou dizendo. O simples fato, muitas vezes, da gente se deslocar 50, 100 quilômetros dentro de um mesmo estado altera completamente o perfil de jurisdição que nos é demandado. Então, quanto mais no âmbito de um país de dimensões continentais e com jurisdições tão diferentes. Então, eu trago aqui um pouco a perspectiva da nossa realidade ali de Justiça Federal na capital, no Rio de Janeiro, né? Então, na nossa perspectiva, a especialização ela tem sido fundamental. Na época em que houve a criação, principalmente das varas especializadas em organizações criminosas, o tribunal, numa iniciativa que me parece que foi de vanguarda e muito exitosa, por meio da sua escola, estabeleceu uma capacitação em que participaram praticamente todos os juízes e desembargadores com competência criminal. E, nesse encontro, enfim, foi muito proveitoso, porque, naquele primeiro momento, havia algumas dúvidas sobre tanto a aplicação intertemporal, como também sobre o âmbito material de incidência daquela nova norma, e isso evitou muitos conflitos de competência entre varas, né, do interior e da capital que poderiam retardar o andamento dos processos. Então, já aqui uma primeira sugestão: qualquer alteração que se propõe, eu acho que é muito importante que ela venha acompanhada da capacitação daqueles juízes, daqueles magistrados que vão operar com aquele novo instrumento. Não só aqueles que, obviamente, estão nas varas especializadas, mas todos aqueles que exercem aquela competência e que possivelmente vão lidar com aquele processo quando, por um fato superveniente, se identifica algum fato que vai determinar o deslocamento de competência, ou seja, no curso de uma investigação aparece uma lavagem, um crime contra o sistema financeiro, ou se desenha uma organização criminosa, e aí há necessidade de deslocamento de competência. Então, é muito importante que essa capacitação abranja todos os juízes que lidam com a jurisdição criminal, e eu acho que isso é um divisor de águas para a celeridade dos processos, né? Algumas questões, especificamente sobre o julgamento colegiado, a percepção de todos os colegas que eu compartilho na Justiça Federal do Rio de Janeiro é de que a legislação que existe hoje ela poderia ser aprimorada, mas que a facultatividade do instrumento ela não é, em si, um empecilho para que ele seja acionado. Essa não é a nossa vivência. Assim, nós não nos sentimos, talvez, constrangidos ou enfim, limitados a chamar o colegiado em razão de fatores externos. A percepção de todos em havendo a necessidade, nós acionaríamos sem nenhum problema. Na nossa realidade hoje, o que a gente percebe pelo perfil de processos que a gente tem é que essa situação de risco que demande essa estrutura excepcional, ela é excepcional e que não demandaria para a nossa realidade, né, uma alteração estrutural e permanente, né? Algumas questões foram levantadas no que se refere à estrutura permanente, né? Primeiro, esse primeiro ponto que eu coloquei, de que as situações de risco nesse porte, nesse nível, para a nossa realidade, elas não são o dia a dia, elas são efetivamente a exceção. Em ela se apresentando, uma preocupação que nos acomete da preexistência do colegiado, na verdade, acabar significando uma ampliação de alvos. Então, a aleatoriedade do colegiado talvez fosse
inclusive, também um fator de segurança, ou seja, o fato daquele colegiado ser formado quando, como hoje a lei estabelece, quando houver a necessidade, talvez também fosse um fator de segurança, porque, na medida em que aquilo é difuso, você consegue, enfim, estabelecer uma proteção maior para aqueles julgadores, né? Em termos de celeridade, nós temos um pouco a preocupação de todas aquelas dificuldades que são inerentes ao julgamento colegiado serem transpostas para o primeiro grau. Porque, hoje, uma das grandes questões que são colocadas em relação aos julgadores, aos tribunais, exatamente o excesso de decisões monocráticas, exatamente para dar vazão, né, à demanda que não consegue se fazer acompanhar no ritmo do colegiado. Na legislação atual, salvo engano, apenas alguns atos, né? A lei está prevendo apenas para alguns atos, praticamente atos decisórios. O projeto ele proporia a competência para o processamento pleno. Então, nós temos um pouco essa preocupação, né, disso gerar um entrave no processamento. Uma outra questão também seria da gente pensar um pouco se essa neutralidade que se busca com a medida não poderia ensejar também um assoberbamento desse órgão colegiado. Por quê? Porque, quando a gente define ali a definição de organização criminosa da 12.850, ela acaba sendo um pouco ampla. Então, eventualmente, a gente tem situações de grupos criminosos que se enquadram naquele desenho da 12.850, mas que não representam a periculosidade daqueles grupos que se busca coibir ou que se busca enfrentar com a medida do colegiado, né? Então, ou seja, a gente tem é como se nós tivéssemos organizações e organizações criminosas, né? Então, como talvez algum mecanismo em se estabelecendo o colegiado, né, a necessidade de algum mecanismo que estabelecesse essa filtragem, até para que esse órgão colegiado não se visse assoberbado com processos que talvez não atendessem aquele objetivo mesmo da medida, né? Eu, particularmente, não tenho, e eu acho que falo pelos colegas da seção judiciária, nós não temos, a princípio, nenhuma restrição dogmática à ideia do colegiado, não há nenhuma objeção dogmática em relação a isso, mas nós pensamos que talvez uma solução linear, né, não seja a ideal, por esses fatores todos que eu ponderei aqui, né? Uma ideia que surgiu na troca de ideias, lá no brainstorm que nós estávamos fazendo, foi talvez de se estabelecer quase como um protocolo, obviamente, né, na legislação, para o juiz que se vir ameaçado ou diante de circunstâncias específicas. Aqui foram ideias gerais que surgiram, nada muito estruturado, né, mas que, no momento da distribuição do processo, e do processo que tivesse essa classificação, né, enfim, que entrasse com essa tipologia, o sistema ele não só ele fizesse a distribuição para juiz natural, e ele fizesse ocultamente já a definição do colegiado, a distribuição do colegiado. E ela só fosse acionada quando aquelas circunstâncias se verificassem. O juiz poderia, essa situação, talvez, eu acho que para superar uma preocupação que é legítima e que é pertinente, que foi, né, colocada pelo desembargador, que o ministro Alexandre de Moraes já manifestou publicamente, né, do próprio juiz se sentir talvez intimidado ou coibido ele mesmo de chamar o colegiado por N fatores, ou por ele mesmo estar ameaçado sequer de chamar o colegiado, ou por ele se sentir constrangido e ser visto como um juiz intimidado, né? Talvez um mecanismo que se pudesse pensar também de se transpor esse chamamento para o tribunal, ou seja, por mesma provocação do juiz, né, se deslocaria essa questão, o juiz relataria ao tribunal, olha, tais e tais circunstâncias estão estabelecidas, e aí se estabeleceria algum mecanismo em que o próprio tribunal convocasse o colegiado, e esse colegiado não haveria qualquer risco à manipulação de jurisdição ou de juiz natural, porque esse sorteio já estaria pré-estabelecido. Então, são apenas assim traços, linhas gerais de ideias que surgiram, pontuando realmente que a nossa percepção e a nossa construção é no sentido de construir, de contribuir, não de obstar, à medida que, como o próprio desembargador colocou, já foi apontada como uma ferramenta importante, relevante para essa dinâmica, né? No que se refere à especialização em si, ratificar realmente a necessidade da especialização. Hoje,
para trazer um pouco a experiência do meu dia a dia, eu tenho processos na minha vara envolvendo questões relacionadas a fraudes em fundos de pensão, operações extremamente complexas, processos com 60, eu tenho um processo em especial na minha vara que tem 297 volumes, então a gente realmente não pode esperar que o magistrado dê conta, com celeridade e eficiência, de processos dentro dessa natureza, se ele não tiver familiarizado com aquela matéria. Então, a especialização ela é realmente, eu acho que, um divisor de águas para a qualidade jurisdicional. Já que me encaminhando para encerrar, eu gostaria só de colocar que nós temos alguns problemas de tramitação, e aqui, mais uma vez, repetindo, eu estou falando aqui da nossa realidade de Justiça Federal do Rio de Janeiro, que, talvez, se resolvidos, gerariam um impacto muito grande na qualidade da nossa prestação jurisdicional, né? A perícia, que é um problema seríssimo. Então, assim, não adianta a gente estabelecer um colegiado se a gente não pensar em toda a estrutura que vai dar suporte a esse órgão, como hoje nós temos, né? E hoje nós temos um problema muito sério com a perícia, não pela qualidade. No nosso caso, a gente trabalha com a Polícia Federal, é uma qualidade excelente, um trabalho de excelência, mas, realmente, eles estão assoberbados, não dão conta, né? Outro dia, eu quase tive um problema de quase de excesso de prazo num feito que envolvia pedopornografia, porque eles não davam conta de dar resposta, né, à perícia no equipamento de informática. A Vara de Cooperação Internacional, outro dia, estava relatando, né, eles tiveram uma situação em que tomaram todos os cuidados para tentar preservar a cadeia de custódia, mas entregaram os equipamentos para a França, para que a França fizesse a perícia, porque não havia condições de fazer essa perícia aqui. Quer dizer, aquela cooperação iria se tornar infrutífera, totalmente, né, ineficaz, em função realmente dessa dificuldade. Então, são arranjos que a gente vai fazendo para tentar dar conta da prestação jurisdicional, né? Os baixos valores que nós, na Justiça Federal, pagamos para intérpretes e tradutores, isso é um entrave muito grave para o nosso processamento. Eu tenho hoje um processo que estava parado há 3 anos, envolvendo lavagem de dinheiro e tráfico transnacional, porque eu não consegui um tradutor numa língua nórdica. Agora apareceu uma alma boa que, finalmente, acho que vai fazer essa tradução, né? Mas isso realmente é um problema, principalmente quando a gente lida com línguas que não são línguas corriqueiras. Outro dia eu tive um outro processo de trabalho escravo na vara, precisava de um tradutor de mandarim, o processo foi julgado pelo juiz substituto e o tradutor foi o meu acupunturista. Então, realmente, a gente vai tendo criatividade para poder dar andamento e dar resposta aos processos em tempo hábil, processos que envolvem fatos extremamente graves, né? E uma preocupação também que foi muito levantada por todos e que eu também identifico no meu dia a dia, que são das videoconferências. Tanto o PL como o projeto que foi agora anticrime, ele sinaliza realmente para o incremento da utilização da videoconferência, mas hoje a prática da videoconferência ela é problemática, em termos técnicos, de equipamentos, de captação, de link. No caso de organizações criminosas, quando nós temos réus presos em presídios em diversas localidades, muitas vezes a audiência ela precisa seguir com multipontos, então eu preciso ter o link aberto com várias localidades ao mesmo tempo. Se uma das localidades cai, eu perco o horário numa outra, enfim, para a gente fazer essa coordenação, isso é muito difícil, e aí, se eu perco aquela data para eu conseguir coordenar tudo aquilo de novo, eu vou levar 2, 3, 4, 5 meses para coordenar tudo, né? São Paulo é uma praça extremamente demandada, a videoconferência com São Paulo é muito difícil. Então, são situações realmente que talvez sejam extremamente relevantes de se pensar no combate à criminalidade organizada e essa criminalidade mais especializada, e que talvez com soluções, não vou dizer singelas, mas talvez soluções mais imediatas e que nos seriam bastante úteis, né? A questão da gestão de bens apreendidos também é um problema sério, de destinação de equipamentos, principalmente eletrônicos, em grandes operações de organizações criminosas, a questão do desperdício, porque a obsolescência é muito rápida, é muito grande, né? Problemas com conversão de moeda estrangeira. Os bancos oficiais, talvez muitos não saibam, eles estabelecem restrições para a conversão de algumas moedas em razão da origem, em razão da data de emissão. Então, a gente acaba buscando essa conversão em casas de câmbio, que não é o ideal, e em algumas soluções nem isso é viável. Eu tenho autorizado, em situações limite,
que esses valores sejam apropriados numa conta de compensação que o Banco Central tem, enfim, quando o Brasil precisa cumprir algumas obrigações estrangeiras, que é uma medida que, enfim, não está prevista em lei, mas que então são soluções que a gente vai encontrando. E, por fim, a questão da segurança dos presídios. Eu vi que hoje já houve um painel hoje pela manhã tratando disso, mas que talvez seja muito importante, talvez fica aqui uma sugestão, né, que talvez alguns parâmetros, algumas diretrizes fossem estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça e acompanhadas pelo Conselho Nacional de Justiça, que, a despeito do esforço dos tribunais, essa é uma carência que nós sentimos no nosso dia a dia, né? Questões muito básicas, questões muito simples e que impactam muitas vezes, realmente, isso gera para nós muita insegurança na prestação jurisdicional. Outro dia eu estava no meio da minha sala, uma pessoa, quando eu levanto a cabeça, a pessoa estava no meio do meu gabinete, né? E aí, com o meu dinheiro, eu coloquei um porteiro eletrônico com câmera na porta do meu gabinete. Então, assim, isso sim gera uma insegurança muito grande para o magistrado na hora de exercer o seu ofício. Enfim, são essas as breves considerações muito rápidas que eu gostaria de compartilhar. Só para encerrar, o professor Ferrajoli, ele traz que duas categorias que eu acho que são muito importantes para a gente pensar várias organizações criminosas e lavagem de dinheiro, né, que são os poderes criminosos e os crimes de poder. E, na lavagem, nas organizações criminosas, nós trabalhamos com essas duas categorias, que são os poderes abertamente criminosos, o PCC, o Comando Vermelho, que nasceu lá com a Serpente Negra, né, e os crimes de poder, que são os crimes que envolvem o poder público, o poder político, e o enfrentamento dessas frentes, desses agentes criminosos por parte do Estado, realmente impõe um desafio muito grande para a sociedade, e em especial para o Poder Judiciário, para que a gente não estabeleça uma dicotomia entre paz e segurança. A paz é indispensável para o desenvolvimento, a segurança também, mas também sempre com respeito aos direitos humanos, aos compromissos todos que nós temos em matéria de direitos humanos na comunidade internacional, para que nós possamos oferecer a prestação jurisdicional célere, segura, eficiente que a sociedade precisa. Então, mais uma vez, parabenizando, agradecendo a oportunidade de estar aqui, para que a gente possa contribuir para uma prestação jurisdicional rápida que a sociedade pede, exige, demanda, precisa e merece. Muito obrigada. Muito bem. Parabenizando a doutora Adriana pela exposição objetiva e, sobretudo, pela experiência prática, né, já pontuando muitas questões que, inclusive, o próprio Conselho Nacional de Justiça acho que tem condições hoje de contribuir. Dentre elas, a questão das organizações criminosas nos presídios, a partir do Cadastro Nacional de Presos, que não existia, e pelo Banco Nacional de Mandados de Prisão passa a existir, hoje sob supervisão do conselheiro Márcio Schiffler, e também eu acho que é um ponto importante. Quando não se tem dados, não se tem controle, né? Então, acho que é um ponto importante aí a ser destacado. Dando sequência, então, ao nosso painel, tenho a honra de passar a palavra à eminente magistrada, doutora Raquel Fernandes Perrini, juíza federal da 4ª Vara Civil de São Paulo, atualmente convocada em auxílio à presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, mestre em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, autora do livro Competências da Justiça Federal. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima conselheira Maria Tereza Willi, que é a coordenadora desta mesa e a quem parabenizo sempre pelo seu dinamismo e o seu espírito inovador, e que sempre nos cativa com suas palavras gentis. Igualmente ao desembargador César Morales, cuja palestra nos brindou com informações preciosas e pontos para reflexão, notadamente pela experiência que ele tem e desenvolveu no Conselho Nacional de Política Penitenciária. E também a doutora Adriana Cruz, colega também, que tive o prazer já de conviver em outros eventos, especialmente lá em São Paulo, e cujos ricos conhecimentos, especialmente na prática que ela detém, na sua vara especializada, acabou lançando outras luzes sobre esse tema que é tão importante. De início, também, eu gostaria de expressar a minha honra e a minha satisfação em participar deste evento e fazer parte desta mesa tão seleta
Mas enfatizo desde já que eu tenho mais a receber do que a oferecer nesta tarde, diante do brilhantismo dos pronunciamentos daqueles que me antecederam. Enfatizo também que esse assunto é longe de ser novo, de ser novidade, ele ainda é palco de muitas discussões, e a riqueza desses debates que estamos tendo aqui esses dias é que vai propiciar a moldura correta desse projeto e dessas varas colegiadas e o aperfeiçoamento, então, do sistema de justiça como um todo. E justamente por isso é que o tema merece um debate mais aprofundado. Sei que também, lógico, não é novidade a todos, estamos debatendo isso há alguns dias já, mas a criminalidade organizada ela é cada vez mais audaciosa, ela vem crescendo, vem se aprimorando progressivamente. O que faz com que o eficaz combate desse tipo de ação passe necessariamente pela postura do Estado em oferecer as condições mínimas de segurança aos magistrados, que eles ficam realmente expostos ao julgar de uma maneira individual os crimes praticados por organizações criminosas, especialmente aquelas ligadas ao tráfico de drogas e de armas, por exemplo. E é essa ideia, então, de que essas varas promovam uma despersonificação da figura do juiz. Também, em breves palavras, o CNJ, em 2018, realizou um estudo que foi feito pelo Departamento de Segurança Institucional do Poder Judiciário, apurando, à época, que havia 110 magistrados em situação de risco, e uma proporção realmente grandiosa e surpreendente até, porque 6 em cada 1.000 juízes de primeiro grau estariam ameaçados e 2 para 1.000 juízes de segundo grau também em situação de risco. Isso também ocorre, na minha opinião, e pela experiência do que sempre se observa, a proteção aos magistrados nessa situação de risco, ela sempre opera de uma forma repressiva. Ou seja, após o recebimento de alguma ameaça ou de algum sinal que algo possa estar acontecendo ou que irá acontecer. Então, essa forma de atuar repressiva deveria, na verdade, ser de forma preventiva, que é o que parece que está sendo gestado, e sempre com essa preocupação de se preserve a independência e a segurança e incolumidade física dos juízes e também da sua família. Hoje temos a experiência de Alagoas com a 17ª Vara Criminal. E não vou me alongar nesse tópico também, porque os pronunciamentos anteriores também já delinearam esse cenário em respeito à brevidade do tempo. A questão da legislação em vigor também já foi abordada, mas eu penso que seria apenas oportuno, talvez, revisitar alguns pontos da legislação. O doutor César veio aqui com uma proposta de trazer o que vai ser feito, o que está em execução, o que está em andamento em termos de projeto de lei. A doutora Adriana trouxe um outro enfoque, que é um enfoque prático, do que ela realmente vivencia no dia a dia. E eu venho com uma terceira proposta, que é, na verdade, avaliar alguns pontos que eu reputo importantes na própria legislação em vigor, independente das mudanças que serão formuladas nela ou não. O próprio artigo 1º da lei, ele atribui a faculdade ao próprio juiz de instaurar esse colegiado para a prática de atos processuais, digamos, mais emblemáticos, que seriam decretação de prisão, revogação de liberdade provisória, sentença, transferência de preso, inclusão em RDD, enfim, decisões mais emblemáticas e que têm consequências e desagrada bastante aqueles que a recebem, né? Na verdade, esse colegiado, então, formado pelo próprio juiz, e mais um, ou mais 2, na verdade, ele já foi declarado constitucional pela ADIM 4414, já tantas vezes citada aqui neste seminário, que é um verdadeiro leading case, no caso dessas organizações e várias colegiadas. E eu tenho um questionamento, na verdade, uma inquietação, que, ao que me parece, pela legislação em vigor, essa decisão que instaura o julgamento colegiado, ela não estaria ou não haveria previsão de algum recurso em lei em face desta própria decisão. Poderia cogitar, eventualmente, de um habeas corpus ou algo assim, em caso de uma decisão teratológica, enfim. Não sei qual é o entendimento, mas, à primeira vista, não teria um recurso legalmente previsto. Então, eu penso que, nesse aspecto, um ponto que mereceria uma reflexão, ainda que, talvez, nessa área acadêmica, enfim, mas é uma questão que me inquieta também, é que, na verdade, pela Constituição, todas as decisões têm que ser fundamentadas, né? E, no caso dessa decisão que instaura o colegiado, nem sempre haverá prova robusta ou prova cabal, ou evidências
bem consistentes, né, de efetivas ameaças à vida ou à integridade do magistrado ou de seus familiares. Às vezes, existem apenas circunstâncias que indicam esses riscos, ou algum sentimento, ou alguma impressão, ou alguns poderiam dizer alguma intuição até. E dentro desse viés, desse foco que eu optei por trazer aqui hoje para reflexão, junto com vocês, eu colocaria que, na verdade, todos os seres humanos sentem e enxergam o mundo sob óticas diferentes. E o viés que cada um vai enxergar ou vai encarar dependerá de acordo com a personalidade que a pessoa tem, da sua sensibilidade, dos seus fatores familiares, da bagagem de vida que cada um traz consigo. E, dentro desse enfoque, nessa ótica ainda, respeitando-se essas individualidades todas, essa sensação de ameaça ou de risco iminente, na verdade, à própria segurança, ela poderia ser guiada, em boa parte, pela própria subjetividade de cada um, né? Impressões que vêm do inconsciente do próprio julgador. O que incute medo em uma pessoa não necessariamente vai trazer temor a outra, né? Existem graus diferentes de sensibilidade a isso. Um exemplo que uns têm medo de escuro, outros não têm, enfim, são variados, né? Cada um tem os seus próprios medos. E essa condição humana, eu acredito que reflete na forma como o magistrado vai avaliar a necessidade ou não de instaurar esse colegiado. E a questão que eu faço é até que ponto seria jurídico, seria isonômico, que situações semelhantes em tudo tenham um tratamento distinto de acordo com o sentir de cada julgador, né? Um caso semelhante ao outro, julgando pelo colegiado, e o outro sendo julgado pelo juiz singular. Não sei se é um aspecto também que importa, mas eu acho que esse aspecto humano, confesso que também longe de extrair uma conclusão qualquer quanto a isso, eu penso que é importante, oportuno também, fomentar essa decisão e a reflexão sobre os aspectos que vão além do direito também, que se imbricam com outras ciências e que podem também influenciar o espírito do julgador para que ele decida ou não instaurar esse colegiado, e até que ponto essa influência pessoal do sentir de cada um pode atingir a esfera jurídica de alguém, no sentido de não haver uma isonomia ou de não haver uma uniformidade no tratamento da questão. Esse era um ponto que eu trouxe para reflexão. Um outro ponto também, pegando carona na menção feita aqui pelo desembargador César, que também acredito que deva ser tratada, é a questão da publicidade. O parágrafo 4º diz que as decisões, as reuniões, na verdade, poderão ser sigilosas. Isso indica que é uma faculdade, podem ser ou podem não ser. Porém, penso que a questão, quando comparada ao parágrafo 6º da mesma legislação, pode apresentar alguma contradição, porque as decisões, pela Constituição, em regra, são públicas. Porém, obviamente, as reuniões do colegiado, elas serão sigilosas, embora possa haver a permissão de não haver esse sigilo, seja uma faculdade, não se vê como possa haver uma sentença, uma reunião pública que não seja sigilosa, para tratar de questões e que irão culminar depois com a publicação da própria decisão, né, que não haverá a divulgação do voto divergente ou das razões que levaram a algum dos julgadores não concordar com aquilo e ainda mesmo assim ser uma decisão unânime. Então, o que vejo nessa questão é uma aparente contrariedade quando se permite que essas reuniões possam ser públicas, embora, na prática, acredito que poucas vezes ocorrerão dessa forma. E, por fim, até também porque já estou recebendo uns avisos de tempo, e em respeito também ao próprio cronograma deste evento, um tema também que poderia tocar a questão seria, não necessariamente em relação às próprias varas colegiadas, mas também no aspecto que já se tocou aqui, no pacote anticrime, que foi apresentado recentemente pelo atual ministro da Justiça, o nosso ex-colega Sérgio Moro, que ele estabelece as medidas também contra a corrupção, crime organizado, enfim, e organizações criminosas. E ali, naquele projeto, existe o artigo 11A, que eu acredito que seja também relevante para a questão, que diz que as decisões relativas à transferência ou à prorrogação da permanência de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima,
a concessão ou a denegação de benefícios prisionais ou a imposição de sanções ao preso federal poderão ser tomadas por colegiado de juízes, na forma das normas de organização interna dos tribunais. Ou seja, essa redação proposta, ela, na verdade, traça um paralelo, instaura uma simetria entre a própria ação penal, o julgamento na ação de conhecimento e a execução da pena imposta ao réu. Isso ainda, embora na prática seja feito, mas, na verdade, isso instaura uma corregedoria dos presídios federais de forma colegiada, que se dirigem realmente aos presídios de segurança máxima, em que os criminosos mais perigosos e mais violentos, ou que têm uma maior organização, ficam recolhidos. Então, na verdade, acho que, além dessas varas organizadas de forma colegiada, é interessante também que se faça essa corregedoria dos presídios de uma forma também colegiada, para proteger os magistrados dos riscos inerentes às decisões que eles tomam e que geralmente não são do agrado dos réus, enfim, de regressão de regime e outras mais que decorrem da própria atividade. E pegando um gancho também no que disse a doutora Adriana a respeito das soluções lineares para esse tema, ainda é todo um projeto, enfim, acredito que há bastante espaço para que se estude, se apare, se façam ajustes a essas indagações e essas intenções que se tem de melhorar sempre a segurança pública e a segurança dos magistrados. Eu acredito que um ponto também para se refletir, não sei se ainda já decidido definitivamente ou não, é que transformar essa faculdade, ou a facultatividade, em obrigatoriedade, numa decisão, numa situação linear também, talvez não atenda às peculiaridades de algumas regiões. Nem todas as regiões, ou todas as seções, ou comarcas, ou subseções, terão a necessidade de uma vara colegiada para esse tipo de julgamento de crimes. E o receio é que, sendo de uma forma obrigatória, isso crie a necessidade de se construir uma nova estrutura, de que se tenham mais magistrados, de que se tenha que recrutar magistrados de uma outra forma, com um outro perfil, e que isso também prorrogue o processo e possa criar entraves, embaraços e recursos, enfim, e que o que se tem como benéfico inicialmente, que é a proteção ao magistrado, e que ele tenha paz para decidir, serenidade, acabe alongando o processo, que é um efeito indesejado para todos nós. Também é só uma reflexão aqui das ponderações que ouvi, mas eu acredito que, independentemente disso, e desse cenário todo, não há como não extrair que, diante desse crescimento vertiginoso, em escalada realmente dos crimes praticados por organizações criminosas, cada vez mais audaciosas e mais bem preparadas, acredito que o Estado brasileiro realmente não pode continuar combatendo esses delitos da forma como sempre foi feito e como sempre se prega até hoje, quer pela legislação, quer pela prática, enfim, ou pelos exemplos de outros estados. Eu acho que nós necessitamos, sim, de mecanismos de inteligência, de prevenção e de repressão que possibilitem realmente esse controle de uma forma eficaz, sob pena do país perder a batalha por um Brasil melhor, e é isso tudo que nós desejamos sempre, independentemente de quaisquer circunstâncias. E com essas reflexões, então, que são muito singelas, eu agradeço a oportunidade hoje de estar aqui e agradeço também a atenção e a paciência de todos. Muito obrigada e uma boa tarde. Parabenizando, então, a doutora Raquel pela brilhante exposição, uma análise da legislação vigente, das propostas legislativas, indicativos de cenários em relação à magistratura. Nós agradecemos imensamente a presença de todos e todas as magistradas, os magistrados, os servidores, os convidados. Damos por encerrado este painel, em razão do horário também, que, no horário da tarde nós tivemos aí um intervalo e precisamos, então, encerrar agradecendo imensamente a todos. Obrigada.